Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o filme A Bruxa. Mas eu não vou fazer aquele vídeo se vale ou não vale a pena assistir porque todo mundo já viu. E quem não viu já sabe se quer ou não quer ver, baseado na opinião dos outros ou por curiosidade. Então vamos ao que interessa, vamos fazer um vídeo de análise e discussão. E você já sabe, se é análise e discussão, é cheio de spoiler. Então se você ainda não viu o filme e não quer tomar spoiler, espera, assiste primeiro o filme e depois volta pra cá. Eu também vou dar um aviso meio estranho. Mas assim, esse é um filme muito incômodo pra mim. E eu fiquei bastante afetada. Então, é capaz que eu esteja meio ranzinza ao longo do vídeo. Então vocês me perdoem, eu espero não ofender muito ninguém. E, enfim, se vocês ainda quiserem assistir, vamos começar. Então vamos começar a falar sobre um assunto meio complicado. Hype. Já tem algum tempo que os filmes de terror estão sempre virando hype por algum motivo que eu não consigo exatamente definir. Eu já até fiz um vídeo anterior falando sobre fatos reais, filmes baseados em fatos reais, pra tentar explicar, mas eu acho que não deu conta de tudo que é esse fenômeno. Eu não sei se eu só assisto filme de herói e de terror, mas assim, eles dois só estão no hype. É impressionante. E eu fico pensando se isso é realmente uma manobra inteligente das companhias de marketing, porque, tipo, todo mundo realmente foi pro cinema, mas será que todas as pessoas que foram pro cinema querendo ver a bruxa estavam realmente esperando um grande filme de terror? Tipo, todos esses são fãs de filmes de terror, ávidos por uma coisa nova, melhor, e que ainda não chegou? Ou será que eles realmente só foram levados àquilo porque, sei lá, a mídia manipulou eles ou coisa assim? Eu realmente não tenho as respostas pra isso, e eu nem sei se foi uma questão de má fé ou se foi uma questão de falta de noção, porque A Bruxa não é um filme comercial. A Bruxa é evidentemente um filme cult. E eu não tô querendo dizer aqui que cult é melhor do que comercial, porque eu vejo muito filme comercial e eu gosto muito de filme comercial. Mas eu acho que o cult, justamente por ser um filme cult, ele não é muito bem tolerado pela grande maioria das pessoas. Tipo, é chato quase sempre. Muita gente acha chato, pelo menos. E é um tipo de linguagem que nem todo mundo tá afim, cara. As pessoas saem do trabalho e elas estão com a cabeça cheia. Elas querem sentar e relaxar e ver qualquer merda, porque, sim, e não tem nada de errado nisso. E quando você vê um filme cult, tipo, não quer dizer que o filme ele tem total qualidade maior e tudo mais. Quer dizer só que ele foi feito para um público diferente. E não necessariamente melhor. Eu acho que assim, filme bom é o filme que você gosta. É o filme que você quer consumir. O melhor filme pra você vai ser o que você quer consumir. E eu sei que a maior parte do público não queria consumir A Bruxa naquele formato cult que ele foi vendido. Então, pra que fazer isso? Acho que foi só uma questão de, tipo, bora fazer todo mundo ganhar dinheiro pra caralho, todo mundo ir pro cinema. E dane-se se não gostam do meu filme, mas eu quero que ele venda. Mas assim, apesar da campanha de marketing ter sido super eficiente, eu acho que tiveram alguns outros fatores internos que influíram. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou falar sobre alguns dos hypes anteriores que levaram muita gente pro cinema. Em 2014, teve o hype da Annabelle, que foi um filme que eu detestei. Eu acabei entrando no hype, isso acontece de verdade. Outro filme agora foi o A Bruxa, que todo mundo foi, e é verdade. Mas a questão vai para além de títulos específicos. Vem tema também. Vocês repararam que teve bastante tempo que teve o hype dos zumbis? Tipo, tudo era de zumbi, tudo era apocalipse, até você não aguentar mais ver a porcaria de um zumbi. Eu lembro que uma amiga minha, ela tava assistindo uma palestra, ela me contou, de um psicólogo que estava justamente estudando sobre o porquê que os zumbis foram, tipo, escolhidos como hype dessa geração e nesse momento histórico que a gente tá vivendo. E quando eu penso nessa imagem, tipo, é tão explícito o que aconteceu com a bruxa. É tipo, um bando de gente sendo levada ao cinema sem nem saber porquê, em busca de consumir um cérebro. E qual seria o cérebro? Stephen King. O nosso grande mestre Stephen King falou que gostou do filme. E aí, de repente, todo mundo queria assistir desesperadamente. Quinta-feira, querendo assistir o filme, lotado.
sábado, domingo, lotado. Só consegui na segunda-feira porque meu irmão chegou lá cedo. Todo mundo saiu de casa. Mas a pergunta milionária é: quantas pessoas que estavam lá realmente já leram um livro do Stephen King? Você já leu um livro do Stephen King? Tipo, por que você tá confiando nele? Ele não fez, assim, nada pra você, pessoalmente, pra você achar que a opinião dele realmente tem um valor. Bem, no meu caso, eu li bastante Stephen King e eu gosto muito, muito mesmo. Então, eu tô falando isso de uma forma mais consciente e segura porque eu já sabia mais ou menos o que esperar. Porque, por coincidência, eu tava lendo o livro do Iluminado, na época que lançou A Bruxa. E justamente o Iluminado é o filme que tá todo mundo comparando com A Bruxa. Então eu pude já ter uma certa, assim, preparação do que eu ia encontrar. Mas a maioria das pessoas não conhecia Stephen King, não tinha lido nenhum livro, não tinha nenhuma opinião, mas porra, Stephen King é popular, todo mundo disse que é bom, então eu vou ter que achar bom. Não é verdade, gente, tenha a sua própria opinião. Sério, se vocês só forem na cabeça dos outros, vocês vão achar que o Wesley Safadão é o melhor cantor do planeta, sabe? E não é tão verdade assim, você pode até gostar dele. Mas pensa assim, vamos refletir. Então, e aí o que acontece? Eu vou falar por que eu acredito que o Stephen King gostou tanto do filme e o que o Iluminado tem a ver com esse filme. Bem, pra começar, lendo o Iluminado, eu reparei que o Stephen King levou bastante tempo na construção desses personagens. O Iluminado é um livro, né? Tem um filme, não sei, a maioria das pessoas deve saber que teve o filme também, mas eu vou falar mais do livro. O livro, ele demora bastante pra se construir. Eu achava, até pegar o livro, que tipo, ele ia falar diretamente sobre o hotel. Só que leva 75 páginas na versão que eu tenho do livro pra eles chegarem até o hotel. Então isso já diz de uma narrativa bem mais lenta. Então você já espera, se as coisas realmente forem como estão dizendo, que a bruxa também ia ter uma narrativa mais lenta, que ia ter uma preocupação bem grande com a construção psicológica dos personagens. Eu vejo uma diferença aí um pouco marcante. Os personagens do Stephen King no Iluminado, eles tinham suas construções psicológicas muito fortes. Enquanto A Bruxa, a construção era de uma psique do ambiente, assim, todo era como se fosse um consciente coletivo daquela galera. Porque A Bruxa, ele fala de um recorte histórico, enquanto o Iluminado é uma história, tipo, no sentido de um conto. Então, é uma abordagem muito mais pessoal no Iluminado, enquanto que na Bruxa é uma abordagem muito mais geral. Então, todos estão mais ou menos vivendo a mesma coisa. Bem, no Iluminado nós temos poucos personagens, assim como na Bruxa, um isolamento necessário, assim, tipo, eles não têm pra onde correr, eles estão ali presos, não vai adiantar, mesmo que seja um lugar extremamente grande, é extremamente claustrofóbico, nas duas situações, tanto na Bruxa quanto no Iluminado, e você vai falando de um processo de loucura, porque, assim, no Iluminado, a questão é, o hotel, ele influencia negativamente aquela família, ele vai assediando aquela família de uma forma a gerar sentimentos violentos e agressivos e até que todos enlouqueçam e acontece o que acontece. No A Bruxa, também tem um assediador externo e todas as pessoas vão meio que ficando histéricas e se acusando e vai deteriorando as relações, assim como no Iluminado, e aí culmina, como culminou no A Bruxa também, com aquele bando de mortes e a menina indo embora. Então, se tem tantos elementos em comum, embora também tenham algumas divergências, e o Iluminado, na minha opinião, é o melhor livro de Stephen King, e é um livro que com certeza ele se deu muito, eu acho que faz todo sentido que aquele livro tem uma série de questões que são importantes para Stephen King, que quando ele viu A Bruxa, talvez ele não tenha nem achado que era parecido, mas em algum lugar nele pode ter batido, assim, pô, isso lembra alguma coisa que eu já pensei um dia. E essa familiaridade com questões que são levantadas pode ter gerado um sentimento pra ele de tipo, caralho, que coisa foda. É lógico, ele fez antes, então é foda pra ele, lógico.
E quem gosta dessa vibe e quem já conhecia a vibe já foi preparado pro cinema. Quem foi? Tipo, Stephen King é popular, logo o filme é popular. Acabou se ferrando. Então tomem cuidado com as próximas traps. O outro motivo do grande hype foi a Igreja de Satã. E aí mais uma pergunta milionária. Você é satanista? Eu não sou. E eu acho que a grande maioria de vocês não é. Então, onde é que Satanás tem algum motivo pra você ir pro cinema, assim? Onde ele está influenciando nesta sua vida, rapaz? Enfim, eu sei que gera uma curiosidade, né? Todo mundo adora saber alguma coisinha meio macabra, meio oculta. Mas, porra, se você parar pra pensar sobre o que foi o filme, também fazia sentido a Igreja de Satã ter dito que gostou do filme. Porque é um recorte histórico, onde conta a história onde a igreja, onde o cristianismo, né, tá em seu auge. E naquelas raízes bem dark side. E é ali que nasce e se concretiza esse lado ocultista, satânico e tal. É como se, assim, você tá contando um pouco do que tá no livro do mestre. E o livro do mestre tem lá aquele seu herói e tem um antagonista. Então vai ter Cristo e tem o demônio. Os dois vêm do mesmo lugar. É como a imagem que eu tinha criado era assim: os fãs do Coringa têm que assistir o filme do Batman. Porque sem o Batman não tem Coringa, gente. Então, tipo, eles estão falando de uma coisa que faz sentido pra eles. Mas não necessariamente faz sentido pra todos nós. Bem, mas falando de antagonista, eu vou falar do filme que eu realmente acho que tem mais a ver, muito mais do que o Iluminado e que o Bebê de Rosemary, que também compararam. Eu vou falar sobre o filme que eu penso que é bem parecido com A Bruxa. E o filme que eu achei que tem mais a ver com A Bruxa, que eu saí do cinema com aquela sensação de caraca, eu já senti isso antes, é O Anticristo, do Lars von Trier. Não sei se vocês já conhecem, então, se vocês não conhecem, então eu vou tentar não dar muito spoiler. Mas assim, eu fui bastante resistente a conhecer esse filme, porque eu evito filmes muito polêmicos, principalmente porque eu achei que ia ter um negócio mais torture porn e nem era tanto assim. Mas esse foi um filme que foi muito chocante pra mim. Ele foi um filme que eu nunca tinha sentido uma coisa parecida. Ele é um filme completamente sinestésico, eu vou definir desse jeito. Ele te faz se sentir extremamente incomodada. E às vezes eu não sabia exatamente o porquê que eu tava incomodada. Mas eu sabia que tava machucando de alguma forma. E que era difícil eu continuar lá assistindo. Mas que alguma coisa me fazia continuar. E eu gostei ainda, assim, do filme. Tipo, é um dos filmes que eu considero mais geniais, mais interessantes. Mas é um filme que eu não recomendo pra praticamente ninguém. Porque ele é um filme extremamente difícil de ser assistido. E que muitas pessoas que eu comentei sobre esse filme assistiram e depois falaram: caralho, é um filme muito doentinho pra eu querer ver de novo. E lembrar é doloroso. Então é aquele filme que é difícil de engolir. Mas uma vez que você passa por isso, eu acho que a grande maioria das pessoas vai acabar encontrando alguma coisa ali bem interessante se deixar levar. O A Bruxa, ele também tem essa pegada sinestésica na minha opinião. Eu fui assistindo o filme e eu fui ficando bastante incomodada. Só que a diferença que eu reparo maior entre o Anticristo e A Bruxa, apesar de ter muita coisa em comum, eu vou falar também das coisas em comum, é que o Anticristo, ele me deixou mais desamparada. Enquanto que A Bruxa, ela, como era um negócio que relativamente abatido, no sentido de que você já estudou história, então você já conhece muita coisa do que estava sendo retratado. Você sabe dos períodos de ascensão da Igreja Católica, você sabe tudo o que aconteceu na Idade Média, você sabe o que aconteceu em relação às bruxas de Salem, você sabe uma porrada de coisas e você já foi bombardeado culturalmente com uma porção delas. Você tem estereótipos de bruxa que foram usados ao longo da cultura e, tipo, em milhares de coisas. E você já viu isso muitas vezes, tipo, bruxa que come criancinha, sei lá, João e Maria, a maçã, você já viu Branca de Neve. Então, assim, você já tem muito referencial, desde o mais básico, eu falei de um bem infantil e básico pra você saber onde tá em todas as partes da sua cultura,
Então você não sente esse desamparo, porque você já sabe de onde olhar e por que olhar. E como é um filme explicitamente de uma época, você já sabia mais ou menos o que esperar. E então isso te dava uma certa segurança. Embora você sinta mais por causa assim, a menina tá sendo mega injustiçada. Caraca, olha aquela perseguição na garota. Pô, eu fico chateada por ela. E isso é desconfortável e tudo mais. Você vai vendo aquela situação de perder as oportunidades e de tudo ir desmoronando em volta dela. Porra, isso te toca de muitas formas. Mas no Anticristo, a parada era muito subliminar. Tipo, eu não sei se é porque eu tenho zero conhecimento de coisas religiosas, mas eu acho que pra entender o Anticristo, tipo, eu tive que estudar pra caralho. Eu tive que pegar e ler tese e ler várias paradas de gente explicando as simbologias das tretas todas. Porque você tinha que saber coisa da Bíblia, você tinha que saber coisa da Igreja de Satã. Você tem que entender de diversos elementos pra você captar o que é a genialidade daquele filme. Se você não sabe nada e você não tem elementos pra te dar suporte, você só tá jogado a seu mar de sentimentos. Então, tipo, tudo te atinge e você nem sabe de onde. E isso é muito mais foda. Eu acho que eu senti um pouco de falta desse desamparo no A Bruxa. Eu acho que o Anticristo ele foi mais eficiente nesse sentido de ser um filme aflitivo, porque ele te tirou qualquer chance de salvação, enquanto A Bruxa te dava muito suportinho. O que eu vou falar em relação a por que eu acho que eles são filmes parecidos? Além dessa questão da sinestesia, eles até abordavam o mesmo tema. Pode parecer que não, mas o Anticristo, além do nome evidente, né, que tinha a ver com o Anticristo, né, com Satanás e satanices, mas ele fala também de bruxaria. Tipo, o mote é a bruxaria. E ele também fala muito do catolicismo, de religião, de estigmas, de pecado, dessas construções sociais, só que de uma forma muito metafórica. E na prática mesmo, ele é um filme que ele vai se passar numa floresta, igual a Bruxa é, numa cabana na floresta, com o isolamento dos personagens, com a questão do enlouquecimento e do assédio e de entregas múltiplas. E assim, a ambientação é parecida, até o tipo de fotografia é parecida, porque é super acinzentado também. O tipo de trilha sonora também tinha as suas semelhanças. E aí, só que o Anticristo ele se passa atualmente, ele é um filme moderno, né? E tinha mais uma parada que eu ia falar sobre as semelhanças, eu acho que eu esqueci o que era. Lembrei o que era. A questão dos animais. O Anticristo ele também usa a simbologia dos animais, assim como na Bruxa. Ele pega os elementos e ele usa de outra forma, mas de todo jeito ele também utiliza essas situações. E eu quero falar depois ainda mais sobre essa questão dos animais, mas sobre uma outra ótica, que é uma outra coisa que me remeteu. Mas enfim, eu acho que o Anticristo ele tem bem mais a ver com a Bruxa. Eu acho que, novamente, as propostas são bem diferentes. Eu acho que dentro do que a Bruxa se propunha como ser uma coisa histórica e baseada em fatos reais e com todos aqueles relatos, ele conseguiu ser muito consistente e muito interessante e ainda gerar essa sensação aflitiva. Então, parabéns pra Bruxa, foi um puta filme. Mas eu acho que eu ainda vou preferir o Anticristo, tipo, Ever, ainda é o meu filme mais aflitivo favorito. Eu acho que é isso. Vamos pro próximo bloco, que agora eu vou falar da Bruxa de verdade.